Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Clara, bem-vinda. Ian, Rafael de Abreu, bem-vindo. Que bom contar com a sua presença aqui. Liliane, os náufragos, olha só, já estamos aqui com nosso convidado online. Vou chamar, tá, pessoal? Joana Nariana. Bem-vindos. Boa tarde. Ingrid, Fernanda. Fernanda conseguiu um tempinho. Andréa, Nayane. Vamos lá. Já começamos. Bem-vindos a todos. Como é que tá meu áudio, meu vídeo, pessoal, por favor? Deem aí um feedback. Fernanda tá escondida. Dê um jeitinho. Coisa boa. Lá vamos nós. Hoje, nosso tema é a importância de recomeçar o trabalho. Oi, Entrei. Jota. Eu tô. Oi, Rosiane. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Oi. Calma aí. Calma. Ah, voltei. Tô aqui. Deu uma travada. Tô aqui. Tô aqui. É, não, só tava vendo aqui se eu Nossa, tava na internet ou não, senão no 4G não ia dar certo. E aí, eu Rosiane? não estou, eu não estou acreditando que eu estou com você aqui na live, né? Que Porque é eu sou fã, isso, gente? você Que é sabe isso? como é Tudo bem? fã. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Como é que é? O pessoal aí tá escutando, ouvindo e vendo bem? Tá ótimo, tá maravilha. Então tá, então é isso. Pra mim tá tranquilo, Jota. Tá tranquilo? Então tá bom. Eu não tenho Tá aqueles fones bem. chiques que fica sem fio, sabe? Eu ainda sou náufrago raiz, né? Então a gente usa fone mesmo assim. Mas e aí, Naufrágio Rosiane? tecnológico. Naufrágio tecnológico, não vamos inventar Bluetooth, vai dar merda no meio da live. Certamente dá problema, mas não consegue ser chique, entendeu? A gente é assim mesmo, a gente sempre tá sempre naufragando. E aí, Rosiane, o que que você me conta? Série Recomeços, é isso? Eu gostei da coisa do recomeço porque é o que a gente mais trabalha nos náufragos, é o pessoal recomeçando, né? Reconstruindo a sua vida, recomeçando no naufrágio total, de qualquer naufrágio que aconteça, né? Nossa, Jota, assim, sou além de super fã sua e de Chico, inclusive eu vou dizer logo, Chico não tá on, mas aí isso eu já vou usar a meu favor, vou convidar vocês dois depois para outra live, Olha lá, porque me tem deram que, tem que chamar. cabimento, sabe que eu sou insistente. Não, é verdade. A Rosiane foi lá e falou, Jota, a live, e a gente tava no meio do lançamento do. Tava no meio do lançamento ali, Reconstruindo Sua Vida. Gente, tava assim, ó, tipo, mensagens, mensagens. Daí a Rosiane pediu de novo. Falei, vamos fazer essa live, gente, vamos marcar logo, porque senão a gente perde o. Perdi aí, né? Porque vai. A série Recomeço vai. Hoje é a última live ou tem mais uma? Hoje é a penúltima, a Hoje é última a é semana que penúltima. vem. Tá, entendi. Então, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Insista. Pois é. Eu aprendi a ser cara de pau com o Instagram, não sou muito tímida, ninguém acredita, mas aprendi. Não, mas é bom assim, porque senão a gente não conversa nunca, né? A gente fica aí só no vamos marcar de marcar e a gente não marca, né? Na verdade, é assim que funciona. E aí, por onde começamos? Vou me apresentar rapidamente, apresentar você, Uhum. né, para o pessoal que não conhece. Bom, pessoal, além de super fã de Chico e Jota, né, eu também sou aluna de um curso deles, o Reconstruindo Sua Vida, que a gente chama carinhosamente de RSV. E assim, tudo a ver, né? Reconstruir sua vida, recomeço, né? E assim, os meninos, né? Chico e Jota têm um trabalho que tá no perfil Os Náufragos, eles têm podcasts gratuitos, e os 4 naufrágios que eles trabalham são o total da vocação, dos relacionamentos
e da maturidade. Então, assim, Isso. é aquele bolo, né? Quem nunca? Você vai. Não, gente, se vocês pararem para ouvir pelo menos um podcast, vocês vão dizer: minha nossa, minha vida. Eu nunca conheci dois seres humanos que entendessem tanto a minha vida como vocês. Assim, é muito louco É porque isso. é aquela coisa, né? Uma hora que. É o que a gente sempre fala dos náufragos, assim, né? Uma vez que a gente naufraga na vida, você tem duas. Até falando já, né, da coisa do recomeço, né? Uma vez que você tá ferrado na vida, tá naufragando na vida, você tem duas opções, né? Ou você olha pro baita do Titanic, que acabou de cair, e falou, meu Deus, por que que eu não fui junto, né? Ou você fica olhando para aquilo e falando, meu Deus do céu, deu tudo errado, eu sou um merda, eu sou um bosta, blá, blá, blá. Fica nesse looping de tensões e acaba se perdendo dentro de si. Ou você olha e fala, bem, vamos seguir em frente, né? Porque se eu sobrevivi a isso, talvez eu consiga sobreviver às outras coisas, né? E a gente construiu os náufragos exatamente para isso, no sentido de fazer com que as pessoas percebam que naufragar é o mais comum do que dar certo, né? É uma coisa que eu gosto, muito, quando a gente se posicionar assim dessa maneira, assim, de cara, não, nós somos náufragos mesmo, eu e o Chico somos náufragos, a gente fica tirando sarro de naufrágio tecnológico, as motos que ficam passando aqui, e é sino, e não sei das quantas, por quê? Porque é isso que é a vida real, entende? A gente nunca quer passar essa ideia de, não, porque nós somos foda, porque nós conseguimos, aquela jornada do herói. Não, é a jornada do náufrago, entendeu? Você te prepara que daqui a pouco o novo barco pode fazer um buraco, entendeu? E você pode naufragar de novo, e aí você tem que recomeçar de novo. É um eterno recomeço, de certa maneira, né? Então, e até é engraçado que a gente fala assim, e se esse projeto um dia não der certo, a gente vai poder dizer assim, do tipo, a gente era náufrago mesmo, quem disse que não ia naufragar o próprio projeto dos náufragos, assim. Então é nesse sentido, de que não dá pra gente tensionado, não consegui, não deu certo, porra, caralho, eu tinha que conseguir, ficar tensionando esse tipo de coisa, sabe? E assim, essa série Recomeço, Jota, não sei se você vai lembrar da história, né? Que a gente meio que contou as histórias da gente quando entrou no RSB. Nossa, a galera, e pra quem não sabe, gente, no Reconstruindo Sua Vida, assim, a galera entra no chat já, assim, dando o currículo, né? Cada náufrago que entra manda um currículo e dá-lhe textão, assim, é impressionante, assim. A pessoa fala, oi, tudo bem, meu nome é tal, e prau, manda um texto inteiro, né? É impressionante aquilo, eu fico muito impressionado. Aí todo mundo se abraça e vai pro Isso, todo mundo se naufrágio. abraça. E também acho que é legal lá, né? Você contou essa história lá no grupo do Telegram. E é interessante que o pessoal fala assim, mas não dá treta. Cara, não dá uma treta. Não dá uma treta, entende? As pessoas falam, pô, vamos lá, você também consegue, força, isso aí, tem que tentar de novo. É exatamente isso, assim, é muito legal essa questão, né? Eu lembro mais ou menos, né? Eu lembro que você estava mudando de área, né? Era isso, né? Também, né? Assim, Também. Eu gosto da nossa. revelações. Também, Chegou a né? hora das revelações. Eu acho que eu estou no plantão dos náufragos e agora eu estou entrando e vou falar qual é o meu naufrágio, né? Olá, Rosane, conta pra gente qual que é o teu naufrágio. Ai, vou dar um grito, peraí. Ai, cara. Sempre tem um gritinho quando é mulher, né? Não. Meu Deus! Aquela coisa assim, né? O último plantão foram umas 3, 4, né? Esse tipo de coisa mesmo. Mas então, Jota, eu sou o próprio estudo de caso desta série Recomeços, porque as três dimensões que eu decidi trabalhar aqui, relacionamentos amorosos, vida pessoal, trabalho e vocação, todas as três, eis-me aqui, né? Então, tudo comigo, e aí Rafael de Abreu inventou, de mesmo sem saber disso, querer fazer uma live comigo sobre recomeço. Eu, Rafael, como assim? A semana que eu naufraguei nas três dimensões numa mesma semana. Numa No mesmo... mesma semana. Você, Então, você já, assim, você já merece a plaquinha de náufrago do mês, né? Náufrago do ano, assim, né? Na mesma semana, gente. Por favor, Rosane, como assim, né? Como é que a vida prepara essas coisas pra gente, né? Tipo, podia dar um respiro, né? Um naufrágio novo a cada 15 dias. Não, é os três na mesma semana, né?
Isso aí, né? E tô aqui viva, né? Porque eu já conhecia vocês, então já sabia que ia dar merda, então já Não, sabia que ia exatamente isso. naufragar, né? Ah, mas estão aqui, né? E eu disse, Rafael, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso, mas vamos. E aí surgiu a ideia de ampliar o projeto, né? E surgiram as 5 lives. Uhum. E eu não conseguia não imaginar em vocês para vocação, porque eu realmente conheci vocês esse ano, né? Do ano Tá. passado para esse. Só que eu passei por um naufrágio vocacional de 5 anos. Então, quando eu entrei no mestrado em psicologia, tipo assim, o mestrado era o meu sonho, minha vida estava definida, eu queria carreira acadêmica, então minha vida era em função disso, terminar a faculdade e fazer um mestrado e doutorado. Só que eu cheguei no mestrado, aí, naufrágio, né? Tá. Eu não quero isso pra mim. Onde é que eu tô? Não, Mas não, não. o que que era, ou seja, quando você chegou no doutorado, você percebeu o naufrágio? Não, No eu mestrado. desisti do doutorado no mestrado, eu disse, quero isso não Tá. pra E mim, o vou que, e terminar o qual que era o mestrado. tema? Qual que era a área de mestrado, doutorado? Eu fui cair naquela de fazer uma pesquisa dentro do que tinha lá, Tá. né? Assim, eu acho que isso daí eu consigo fazer. Aí fui fazer na área de representações sociais, direitos humanos, mas Tá. não foi algo que eu idealizei, né? Foi o que apareceu e eu, tá, bora. Só que aí, aquele mal-estar, aquela coisinha que sempre tá ali, mas você nunca olha para ela, Sim, tchum, sim. explodiu. Puxei a negócio lá da granada e o que que eu fiz? Eu passei 1 ano e meio fugindo do mestrado. Você tava matriculado, mas você tava fugindo do mestrado. Não, eu fiz tudo, mas eu fugia. Tá. Eu Tá. fugia. Eu fugia tentando pensar, depois do mestrado eu vou fazer o quê? Não quero ser psicóloga. Né? Depois do mestrado eu vou fazer o quê? Eu gosto de fotografia, acho que eu vou virar fotógrafa. Não, mas Não, e assim, né? Fazendo mestrado de psicologia, e falando, mas eu não quero ser psicóloga. Depois eu vou fazer fotografia. Não, e aqui o mestrado, assim, tipo, o trem do mestrado seguindo, né? Eu, tipo, porra, para essa merda! eu fazia só o que eu tinha que fazer no mestrado. No resto, eu ficava o tempo todo, plano B, plano C, plano D. Então, vivi essa crise, né? E aí Uhum. decidi terminar o mestrado por saúde mental, Tá. não por Bem você fez. porque eu queria o mestrado. E foi bom, porque realmente eu adoeci e depois conquistei saúde mental, né? Tá. Mas é isso. E fui trabalhar como professora porque eu disse, rapaz, eu vou descobrir na prática se eu quero isso ou não quero. Uhum. E olhando realmente, eu encontrei assim eu me encontrei dando aula. O ser professora no sentido de dar aula, de ensinar, de estar ali lidando com pessoas, isso eu realmente amo. Tanto que eu gosto muito do meu trabalho aqui também, nesse sentido de fazer lives, produzir conteúdo. É dessa forma que eu me realizo nessa parte da minha vocação. Isso eu já entendo, que é Tá. parte da minha vocação lidar com gente. E eu dei uma chance para a psicologia em paralelo. Então, comecei a trabalhar na clínica. Né? Eu Mas investi na você tá dando aula em universidade. Eu ainda dou aula em universidade, mas, tipo, Tá. deixou de ser o meu caminho profissional prioritário, né? Hoje o meu caminho profissional prioritário é a clínica, né? Tá. Trabalhar, eu sou terapeuta, também tenho trabalho aqui no Instagram. Então, hoje eu me encontrei. Depois de 5 anos eu me encontrei fazendo isso. Uhum. Daqui a pouco eu vou deixar você falar, porque até Não, por agora favor, tô ouvindo essa história. Por favor. você vai deixar mais claro para o pessoal, né? O que é vocação e Sim, tal. sim, claro. Mas hoje eu encontrei, assim, eu encontrei o meu chamado, demorei muito tempo, né? Mas é como Uhum. você diz, e Chico diz, tem a ver com o nosso ser, né? Então, assim, eu fui entendendo melhor e processos aí de terapia, de realmente leituras, de entrar em contato com o meu eu, e eu fui descobrindo alguns aspectos que foram me direcionando para essa parte do trabalho, mas também na vida, né? Eu fui Uhum. entendendo como é que eu me realizava, como é que eu ia encontrando sentido naquilo que eu estava fazendo no mundo, e aí eu fui entendendo, então é por aqui, Sim. né? E aí isso passou por um processo que
também me motivou a fazer essa live, que foi de quebrar com as idealizações que a gente tem em relação ao mundo do trabalho, né? De achar que, de confundir vocação com trabalho, né? De achar Sim, que a confusão clássica do. é, Bem, já entrando no assunto, então, assim, uma coisa que chama a atenção, assim, já que estamos aqui no estúdio de casa, na sua não história, era né? isso, não era estudo de caso, gente, não estava Ninguém planejado. mandou, Foi só uma ninguém brincadeira. mandou. Você deixa a bola quicando. Não, mas uma coisa assim, pegando a sua história como mote, porque a sua história, enfim, para quem não sabe, eu sou formado em educação física, né? Por quê? Não sei, Deus, não sei, entendeu? Ironicamente, ainda fui ser o orador daquela, sei lá por quê, mas enfim, no final do terceiro ano que me deu clique, assim, tipo, cara, isso não tem nada a ver comigo. Pra você ver, era uma época assim, eu levava um agasalho na mochila, chegava lá, vestia a roupa de educador físico, né? Fazia faculdade, né? Fazia lá as aulas e tudo mais. Daí na hora de ir embora eu botava o agasalho e voltava para casa. Ou seja, eu não queria que ninguém me identificasse como educador físico, né? Então assim, era uma coisa que quando chegou no terceiro ano eu também olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu terminei a faculdade na base vou ter um diploma, não sabia o que eu queria, basicamente. Mas pelo menos foi bom porque o diploma a formação em educação física fez com que eu entrasse direto na formação de psicologia, sem precisar fazer vestibular nem nada disso, né? Mas entendo, assim, né? Então, o começo, principalmente esse começo, assim, da tua história como da minha, muitas vezes o primeiro problema a gente não tem noção alguma do porquê a gente começa a entrar numa universidade, entende? E assim, para falar de trabalho, tem muitas pessoas que acabam tendo que trabalhar muito cedo. Então, esse mundo do trabalho fica muito claro para essas pessoas. Que existe um negócio que é você se sustentar, né, que faz parte da maturidade. A gente já trabalha bastante isso na confraria, nos náufragos, que é o quê? Tem esse aspecto, né, e tem o aspecto da vocação. Mas, normalmente, as pessoas elas começam a trabalhar por uma necessidade, mas nunca... Não é que nunca se questionaram se aquilo é bom ou não, mas nunca, meio de certa forma, tentaram entender qual que é a relação entre o trabalho e entre o eu e o trabalho, né? Mas enfim, principalmente quem entra no mundo universitário. Normalmente a pessoa entra porque tem que entrar, porque tem um roteiro que vai te empurrando para frente, né? É uma coisa que eu estava conversando com um paciente esses dias atrás aí, de que ele estava chegando no final da faculdade, acho que de psicologia, estava chegando no final da faculdade e aquilo estava dando um certo tipo, tá, para onde é que eu vou agora? Eu falei, isso é natural, por quê? Porque até ali você tem um roteiro muito claro. Você tem que entrar, você entrou lá no Jardim 1, ao último dia, do último período da sua universidade, é a repetição da mesma coisa. Você vai, você assina a presença, você faz a prova, você tira uma nota, você passa de ano. É passar de ano. Quando vai chegando, no teu caso ali, né, que você contou, quando você vai entrar no mestrado, quando você está no mestrado, ou até mesmo tem pessoas que têm essa crise, quando vai entrar no vestibular, que a pessoa tem que decidir alguma coisa, do tipo, tá, mas o que que eu quero? Trava tudo. Porque o cara nunca parou para pensar nesse tipo de coisa, né? Então é engraçado essa relação, porque enquanto o roteiro é genérico, a gente se sente confortável, né? Enquanto a gente tá ali meio gado, assim, né? Tipo, oitava série, todo mundo passou pela oitava série, ou, enfim, tanto faz o colégio, coisa e tal. Mas quando vai chegando no vestibular, ou então quando vai chegando na outra ponta, que é sair da faculdade, muitas vezes as pessoas entram em crise porque é o momento em que a vida está pedindo uma decisão mais pessoal. Pela primeira vez parece assim, eu posso decidir e para onde é que eu vou, eu posso decidir o que eu quero, e a gente não está acostumado a uma decisão dessa, e principalmente na cultura que a gente está hoje em dia, essa decisão é tipo life changing, assim, se eu escolher, né, tem muita gente que assim, se eu escolher isso daqui, aí fudeu, entendeu? Então se eu for engenheiro, eu vou ter que ser engenheiro o resto da vida. Falta imaginação nesse, nesse processo também. Mas principalmente é isso, assim, a coisa de quando a gente tem que olhar do eu estou gostando, sim ou não. Porque daí o parâmetro que vem, normalmente é esses parâmetros assim do tipo, ah não, mas meu pai disse que eu tenho que fazer mestrado. Minha mãe, meus amigos, você começa a ter parâmetros que não é você. E você não está acostumado a se escutar e a se levar a sério. Então aí, meu cara, aí o negócio, isso que eu só estou falando sobre escolher, nem cheguei na vocação.
Aí começa o drama, entende? E aí o drama da vocação é que é você fazer este movimento de se escutar e ouvir o chamado da vocação, que a gente fala, de saber o que você quer, quem é você, num nível muito mais abrangente, muito mais profundo. E se a gente já está patinando, como eu patinei, você patinou, na hora de escolher o vestibular ou uma coisa que parece um pouco mais simples, imagine na hora da vocação, que é algo único que tem a ver com o seu ser, né? E assim, é incrível. Não sei, sabe, Jota? Depois que a gente cresce, né? Que olha para as escolhas que a gente fez com imaturidade, não que a gente hoje seja tão maduro assim para Não, não, escolher, ninguém tá fazendo, ninguém tá falando isso. A gente é mais maduro, né? mas ainda não sabemos muitas vezes o que fazer e por onde ir. Mas é incrível como essa falta de conhecimento de si gera escolhas totalmente aleatórias ou totalmente, né, distantes do que realmente a gente poderia caminhar minimamente ali para algo que vai ser coerente com o nosso ser, que vai dar sentido, né? E como há essa confusão entre o que é vocação, o que é trabalho, o que é chamado, né? Então as pessoas vão acabar cobrando muito dessa decisão pelo profissional, né? Porque Uhum. eu tenho que acertar de primeira ali, né? O meu vestibular, o meu Enem, eu tenho que colocar o curso e se não der certo, eu vou terminar mesmo assim, porque senão eu vou ser um fracassado, né? E olha só aí, você fez educação física, aí depois formou-se e viu que não era, foi fazer psicologia. E aí, dentro da psicologia, trabalhou em várias áreas. E olha onde veio parar, né? Tá aí na clínica, mas também tá desenvolvendo trabalho com Uhum. Chico, que isso tudo, na verdade, é fruto de tudo que vocês viveram. Então, olha só, a própria vida da gente, ela é substância para que a gente possa realizar a nossa vocação e ajudar outras pessoas a realizar a delas. Eu estou aqui também fazendo uma série de lives sobre um assunto que eu vivi, estou vivendo, né? Estou passando aí por esses naufrágios. Uhum. E como isso também vai nos ajudar a elaborar melhor tudo o que está acontecendo e fazer disso daí o que tem que ser feito, porque tudo que a gente passa, esses naufrágios, tudo isso é para constituir o nosso ser, né? Aqui a gente está aproveitando todas as oportunidades para tirar alguma lição e Sim. pelo menos tentar ser aquilo que a gente deve ser, né? Até como o Frankl fala, né? Todos nós temos um chamado particular que só nós podemos responder a ele, só nós podemos realizar. Então, assim, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Antes de você pensar, né, nasci para ser médico, para ser enfermeiro, para ser youtuber, você tem que pensar no que é que você imediatamente está sendo chamado, né? Naquele Uhum. papel que você tem que realizar ali no teu dia a dia, né? É como o Chico fala, né? Às vezes, não é tipo assim, qual é a profissão? Às vezes é limpar a bunda de neném, né? Sim. É Sei ali bem. que você vai começar a entender quem você é. E quando a gente fica colocando a pressão, né, para o que a gente é, ser aquilo que a gente faz, que geralmente é o trabalho, a gente vai se perdendo em idealizações, porque, aí usando o Franco mais uma vez, né, você não foca no sentido daquilo. Você foca na realização que você vai ter, faça o que você ama. E o que Uhum. é fazer o que você ama? É sentar no pudim? É só ter coisas boas? É viver feliz o dia todo porque eu faço o que eu amo, né? Não tem dias ruins, não tem dificuldades, não tem. Eu quero casar, casamento é lindo, não tem fralda de menino para limpar. É, É não, isso. é interessante essas idealizações, assim, porque normalmente, como a gente fala nos. Acho que o Chico falou sobre o Clube do Livro do Boyhood, né? Clube do Cinema do Boyhood, daquele filme Boyhood. Ele falou assim: nós somos o capítulo da história dos nossos pais, né? Então a gente já nasce com essa carga familiar, né? Nós que estamos aqui somos todos brasileiros, né? Então a gente já nasce com uma carga cultural nacional, né? A gente já nasce com essa herança aí, né? Boa ou ruim, de ser brasileiro. Então, de certa maneira, se a gente não desenvolveu, se a gente não está acostumado antes de tomar as grandes decisões da vida, a gente se olhar, a gente se analisar, seja, enfim, seja por
né, aprender a fazer isso, seja por terapia ou não, seja pela vida, se a gente não está acostumado a perceber que existe um eu, existe os meus desejos, existe as pressões externas, existe a influência da cultura, se a gente não consegue fazer essas distinções, é claro que principalmente o trabalho ou a vocação, né, mas principalmente a questão do trabalho, porque a vocação é uma palavra que está muito distante do imaginário das pessoas. O trabalho, ele acaba já vindo cheio de cargas, cheio de idealizações ou de pressões, já vem com histórico, né? Aquele clássico caso do sujeito nascer em uma família de médico, o cara quase se sente assim, oprimido a ser médico, sabe? Vamos dizer assim. Então, ou então o sujeito nasce numa família, como foi meu caso, de certa maneira, né? Eu até brinco com meu pai, falo, pô, mas quando eu fui fazer educação física, ninguém quis sentar comigo para falar assim, ô filho, você quer fazer isso mesmo? Eu tenho certeza que eu tinha desistido. Mas eu podia ter naufragado pior, né? Então tá bom, assim, como é que ficou a história. Então a questão é assim, às vezes você nasce numa família que o pai olha e fala assim, ah filho, eu lutei demais, eu sofri demais, e você tem que fazer o que você quer. Tipo, daí não traz nem o âmbito da necessidade. Enfim, cada pessoa vai ter a sua cultura individual imergida nessa cultura nacional, e isso vão ser pressões que vão começar elas pesam na hora que a gente tem que decidir alguma coisa, né? Esse é o problema. Enquanto a gente vai na maciota, enquanto a gente vai deixando ali a vida, né, sem remar, sem nada, só na vela, as coisas parecem que estão tudo bem. Ou então, de certa maneira, você está ali adequado. Coisa e tal. Quando a vida chega e fala, tá, mas o que você quer fazer? Que é o que o Frank fala, né? Não é a gente que está respondendo a vida está perguntando para a gente. O que você vai fazer comigo? Né? O que você vai fazer comigo? Você vai ficar aí fazendo nada? Você vai vai entrar no emprego do pai porque o pai tem mais facilidades? Você vai fazer o que ama, mas sem nenhuma perspectiva, só buscando prazer imediato? Então, de certa maneira, quando a vida pergunta isso, aí não vai dar tempo de a gente correr atrás de se preparar. Então, para poder responder essa pergunta. Então, uma coisa que é interessante nos náufragos, principalmente quando a gente fala sobre o naufrágio da vocação, é que normalmente a pessoa, quando ela começa a se dar conta de que, pera lá, eu sou um ser humano e eu posso ter uma escolha, tem alguma coisa que me chama diferente do outro, ou até mesmo, na minha sala da faculdade, sei lá, meu exemplo, na minha sala de faculdade, nem preciso dizer, eu era um sujeito que tinha muita facilidade em falar em público. Então eu juntei um grupo de pessoas que às vezes eram pessoas tímidas, e eu falava, vocês fazem, eu apresento. Já me livrei de todos os trabalhos da faculdade. Então, ou seja, é claro que daí, assim, tá, mesmo dentro de uma mesma sala de pessoas que querem ser psicólogos, ali já podem ter chamados diferentes. Então, quando a gente começa, a gente tem que ter esse olhar, principalmente para levar a sério a nossa voz. A primeira coisa é isso, a nossa voz. Antes de ouvir a chamada da vocação, a gente já vai chegar lá, tá, meu povo? Antes de a gente ouvir o chamado da vocação, eu preciso ser um ser humano que escuta, entende? Eu não posso ser um ser humano sem personalidade. Eu tenho que pelo menos ter algum histórico, ter alguma vida. Eu não posso ser simplesmente, enfim, qualquer um, assim, tipo, um cara que está passeando pela vida. Então o que acontece primeiramente eu preciso olhar e falar, tá, o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu, quem não sou. Precisa ter esse começo para daí você perceber que muita coisa do que você né, veio dessas pressões familiares, discurso da cultura, coisa e tal, para daí lá no fundo você falar, tá, então aqui no meio de tudo isso, meio escondido, tem o meu ego, tem o meu eu aqui, tá? Agora o que esse eu está escutando? O que esse eu é chamado? Porque senão, muitas pessoas também têm dificuldade com a questão da vocação, porque elas não conseguem se reconhecer quando olham para trás. Elas olham para trás e falam, tá, mas eu sempre fiz o que os outros pediram. Como é que eu vou fazer como é que eu vou escutar uma voz que eu não sei de onde vem? Como é que eu vou fazer algo que eu gosto? Como é que eu vou fazer algo que eu quero fazer? As pessoas não têm nem esse princípio. Quando é que vai chegar no momento em que vai escutar essa voz da vocação para fazer isso que é muito bonito falando, né? Que é a coisa do você tem que fazer o seu dever. O cara fala, porra, é grandioso pra caralho isso, porra, né? O cara entra na faculdade, eu entrei assim. Eu entrei na faculdade e falei, não, vou deitar por terra a psicanálise.
entende? Sabe? Boa sorte, campeão. Tenta a sorte aí. Não, vou atender os pacientes, vou ajudar eles assim, questão de meia hora, já vou estar ajudando os caras. Então, assim, tem muita idealização nisso. Porque ou eu faço a coisa automaticamente, ou quando eu vou pensar nisso, a falta de imaginação faz você imaginar que então tem que ser um grande feito. E aí você fica entre, né, ou 880, e a vocação sempre está no meio termo, né? Que é algo que você vai fazendo e aquilo vai se desenvolvendo e você vai vendo um novo chamado e aquilo vai ficando mais complexo e vai chegando em outros tipos de situações que você vai ter que realizar e novos deveres. Eu estava lembrando de uma coisa que eu aprendi no módulo de presente do RSV, que eu acho que cai muito bem nessa história, né, de vocação, trabalho e recomeço, que é quando você fala do pêndulo moderno, né, que a gente fica oscilando entre a agitação e o tédio. E é meio que a gente, esse naufrágio ele se encontra bem aí, né? Porque ou a gente fica com essa inquietação, porque, como a gente está aprendendo também lá no curso, né? A gente não sabe dar nomes ao que a gente sente, então a gente não sabe quem a gente é, não sabe o que a gente sente, como é que a gente vai saber o que a gente faz, veio fazer, né? Um chamado, enfim. E aí, essa agitação, ela faz com que a gente não consiga olhar para onde tem que olhar, porque você começa a olhar para um lado e aí daqui a pouco você não consegue nem olhar ali como você, né, como é realmente que aquilo se apresenta. Porque é plano B, é plano C, e você nem tentou o plano A direito, né? Por isso que eu disse que eu fui viver a docência na prática. Eu disse, rapaz, eu não vou pegar esse mestrado e colocar esse diploma na pasta, não. Eu vou lá dar a cara. E foi excelente, porque eu confirmei assim, a minha vocação para lidar com pessoas e fui. E tudo se aproveita, né? O bom do naufrágio é que tudo se aproveita, né? Quando você começa a perceber, quando você começa a perceber que as coisas erradas te ensinaram algumas coisas, assim, né? Quando você começa a perceber essas coisas, é maravilhoso, assim, a liberdade que você cria. Porque você olha e fala, cara, dá para aproveitar, entendeu? Dá para aproveitar. Eu já naufraguei como professor, eu fui dar aula de ensino religioso, meu Deus, coitado daquelas crianças, e aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu gosto de ser professor, mas não desse público, não dessa matéria, não nesse lugar. Tipo assim, tudo era, pra mim, era um cenário meio, tipo, hostil, assim, né? Porém, dar aula era algo que eu gostava. Eu falei, então, isso aqui eu pego, entende? É exatamente isso, assim. Isso aqui eu pego pra gente poder perceber. Ali tinha um chamado. Claro que eu já tinha dado aula, já dava palestra, de certa forma já sabia disso. Mas ali também foi uma confirmação, né? Porque a dificuldade, né, igual para quem obviamente não está lá no Reconstruindo Sua Vida, eu falo disso também no curso Buscando Sentido da Vida lá da confraria, né? Que é a coisa, a gente vive num pêndulo moderno mesmo. Uma ponta é aquela agitação, a agitação do sempre, não posso fracassar, eu não posso dar errado, eu tenho que dar certo, e você fica naquela correria, né, da ansiedade. Quem é ansioso está nesse ponto do pêndulo, né, que eu falo que essa fase do pêndulo moderno é até ali sábado às 6 da tarde, assim, vamos dizer assim, né? Ou seja, é a correria. Não dá para respirar, tô na correria, irmão, né? E você fica lá, e daí é a hora que tem o boleto para pagar, alguém que manda uma mensagem, o cliente, o prazo, a conta, a mulher que reclama, chega correndo, almoça, pô, aquela loucura. Só que acontece o quê? A gente sai desse pêndulo, que é esse medo de fracassar, né? É esse medo de não ser ninguém, né? Que sempre está rondando a gente nesse lado desse pêndulo, né? Porque muitas vezes eu percebo que a pessoa fica com ansiedade porque ela quer muito o resultado agora, para ela poder sossegar e ter certeza de que ela não fracassou, ou de ter certeza de que o que ela está fazendo está dando certo, né? É uma coisa que eu falo lá também na Masterclass da Ansiedade na confraria, de que ansiedade é desejo de controle mais medo de perder, né? Essas duas coisas, ou medo de fracassar. Então, ou o cara começa com medo de fracassar, e aí desenvolve o desejo de controle, e essas duas coisas, elas não dão conta e a pessoa fica ansiosa, ou ela começa querendo controlar as coisas e dá um medo, dá um cagaço, e aí também fica ansioso, né? Então, de certa maneira, o que? Esse lado do pêndulo moderno é isso, é essa agitação, é esse desejo de
Porra, eu queria só que as coisas dessem certo uma vez na vida, sabe? É aquela coisa de que você luta, 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 alguma coisa arranha, é o perfeccionista, alguma coisa dá uma arranhadinha, sabe? O cara vai apresentar um puta de um projeto na empresa, errou um acento, alguém fala, ó, faltou ali um acento. Nossa, é uma morte interna, assim, a pessoa quase tem um treco, assim, meu Deus, não fui perfeito, né? É esse lado. E o outro lado, que é como o Frank fala do vazio existencial dominical, é o outro lado do quê? Do tédio. Que é quando a pessoa faz. Puta, eu só queria relaxar no domingo. Chega no domingo, a pessoa fica assim, cara, que tédio. Porra, não tem nada pra fazer. Né? Que é o que eu Amanhã é chamo da... segunda. Amanhã é segundo lá, quando você ouve aquilo. A musiquinha do domingo. Entende? Essa musiquinha do... Você começa a ver que o negócio do Fantástico dá uma agonia, assim. As pessoas já estão desenvolvendo isso com dança dos famosos, entendeu? Não precisa muito, entendeu? Se você acordou para ver Globo Rural, a galera aí que tem filho sabe, né? Você acorda no domingo assistindo Globo Rural, porra. Você já olha e fala, caralho, já é domingo, velho. Porra, não fiz nada. Ele fica essa sensação assim de não fiz nada. Mas durante a semana você queria o domingo para não fazer nada. Mas daí chega no domingo você não faz nada, você fica triste porque você queria fazer alguma coisa. Você fica assim, caraca, o que você quer nessa vida, porra? Ou você quer descansar, ou você quer fazer as coisas, né? Quando você está ocupado, você quer descansar. Quando você quer descansar, quando você está descansando, você quer ficar ocupado. Isso é uma grande crise que, se a gente for pesquisar, se a gente for procurar dentro de nós mesmos, é porque quando a gente está fazendo alguma coisa, não é o que a gente queria fazer. E quando a gente está desocupado, a gente queria estar fazendo alguma coisa interessante. Então, aí começa já isso que a gente fala lá no naufrágio da vocação, que é ouvir o chamado da vocação. É do tipo, tá, interessante o quê? O que você quer fazer? Sabe? E aí o problema do brasileiro, e é a questão da universidade, do trabalho, é que toda vez que a gente para pensar, tá, mas o que eu gostaria de fazer? Na hora já vem a pergunta, mas isso dá dinheiro? É uma merda, porque não dá pra gente trabalhar vocação se a gente for pra parte financeira. Não dá. Ou a gente começa a desenvolver, a escutar o chamado da vocação de uma forma realmente de interesse por alguma área, por alguma coisa. Esse interesse, de certa forma, não é um descompromissado, é um interesse com compromisso, mas sem ficar fazendo cálculo. Ou então, toda hora que você der um passo dentro da vocação, você vai saber, dá para ganhar dinheiro com isso? Não, dá para ganhar dinheiro? Não chega nunca, entendeu? Não vai dar certo nunca nesse sentido. Então é essa a questão, é você perceber qual o momento na sua semana que você para pensar e fala, cara, eu não estou sendo bem aproveitado. Tipo, isso aqui não está fazendo sentido. É aí, quando chega essa crise que parece naufrágio total, é que você consegue fazer ponte com, porra, eu sou mais do que isso. Mais o quê? É aí que você tem que ir puxando esse fio, entende? É tipo se afastando das vozes que estão no seu dia a dia, te enchendo de ideias e de pressões, e começar a ouvir aquela voz que tipo, não, pera lá, além do todo o ruído, eu tô vendo que alguém está falando alguma coisa. Ali está o chamado da vocação. Eu tô te ouvindo nessa história do dinheiro, né? Eu imediatamente lembrei de Franca também, de transformar um meio no fim, né? Como se a escolha por uma profissão tivesse diretamente ou primariamente a ver com a questão financeira, né? Até porque a gente sabe que isso varia tanto, né? Nem sempre é em relação à profissão em si, mas o quanto você está disposto a trabalhar, né? Em relação àquela vaga de emprego, ou então, enfim. E eu também estava pensando, sabe, Jota, em relação ao próprio conceito de trabalho, vocação, essa tentativa de realmente centralizar a sua vida em torno da sua escolha profissional, né? Enfim, ou então do trabalho que você executa, é meio que transformar algo que é muito maior, muito mais pleno, a vocação, o chamado, que é um todo, né? Transformar uma parte disso, que é o trabalho, num todo, né? Porque o trabalho, Uhum. como você fala também nos podcasts, ele pode ser uma parte desse chamado e ele pode estar associado realmente a esse chamado. Por exemplo, ser padre, né? Ali você tem uma vocação que casa perfeitamente com Uhum. o trabalho. Mas não necessariamente, é assim com todo mundo, né? O trabalho, como você já descobriu, eu também descobri, né? Trabalhando em outras coisas, na docência mesmo, que ali, naquele trabalho que a gente estava executando, tinha alguns aspectos da nossa vocação, né?
dar aula, não necessariamente você precisa ser professor universitário para dar aula, né? Lidar com o público, não necessariamente você precisa estar naquele lugar, né? Há muitas formas de você atingir as pessoas. E a própria dinâmica da sua vida, né? Hoje você, né, tem uma família, tem um baby, uma esposa, então também a tua vocação tem a ver com isso daí, né? E Uhum, você não deixa de executar essas outras coisas que você descobriu lá na docência ou no seu trabalho como psicólogo, aí na sua casa. Porque é parte do uhum. seu ser, né? E o seu ser vai onde você for. Né? O Sim, seu ser sim. é J marido, J pai, J psicólogo, J náufragos, enfim. As pessoas, porque também o conceito de ser, eu acho que essas questões que a gente vem pensando no Instagram, elas são questões que sempre existiram, mas que nunca teve tanta gente falando sobre isso, né? Sim. E como o nosso trabalho é de educação para a vida mesmo, né? Assim, independente de sermos psicólogos, seja lá o que a gente for. Tem muita gente boa aqui, né? Tem gente aqui de análise cromática assistindo Raíssa Leal. Tem gente da psicologia, tem gente da educação, Débora. O meu chat travou aqui. O que é que eu faço? O que aconteceu? Travou. Eu não consigo. Calma aí, eu vou sair, eu vou entrar de novo. Calma aí, Rosa. Só um pouquinho. Calma aí. Ei, gente, tá sendo ótimo, né? Tô super empolgada. Aproveitar que Jota saiu aqui para falar com vocês. Débora, que bom que você tá on. Vi muita gente bacana, doutor Pacheco, Leandro, Lucas Leandro. Eita, só gente de peso. Vamos continuar. Débora, eu vou te ver no curso de Tiago, viu? Começo de dezembro. Voltei. Agora tô conversando com vocês, piazada. Porra, tava travado. Piazada. Piazada. Aí. Ai, meu Deus, eu sou doida para conhecer tua terra. O que, Curitiba? É. Ah, Europa brasileira. Só que não. Não, não, Nossa, a tem gente. muita gente boa aqui, Jota, assistindo a gente, viu? Tem muita Tô gente. vendo aqui, ó. Agora eu tô vendo, tá parecendo, não, tava travado em 25 pessoas assistindo e o último comentário tava travado no começo. Não, mas essa coisa do ser, né, que você falou da coisa do ouvir o próprio ser, assim, é que fica muito vago, né? Quando a gente fala de vocação, é, aí vamos entrar mesmo no assunto, acho que a gente tem tempo. Quando a gente fala de vocação, Temos 15, mais de 15 minutos. Pode tá. falar. Vixe, Maria, vou discorrer. Quando a gente fala sobre vocação, a questão é assim: a gente tem que entender que, de certa forma, é algo muito específico para você. Por isso, até mesmo na confraria, quando a gente começa a falar de vocação, a gente só pode dar mais modelos para a pessoa do que necessariamente regrinhas que ela tem que cumprir. Os náufragos da maturidade sabem, a gente bota lá, tipo, né, é um negócio meio guerrilha way, assim, né, tipo, meio terapia de guerrilha. Vamos lá, porra, sai dessa casa, paga essa conta, para de ser mole, caralho, vamos, né? Com as mulheres a gente bate um pouco mais fraco. Mas a vocação, a gente só consegue o quê? Basear por princípios e, de certa maneira, a pessoa, ela, como é que eu posso dizer? Ela precisa mais de modelos de pessoas que executaram a vocação para ela entender que a vocação é muito pessoal. Então, é meio paradoxal isso. A gente tem que dar modelos para a pessoa entender que a vocação ela não tem um princípio, né, um princípio norteador, que é só você repetir aquilo, né, para a pessoa entender que assim, eu vou ter que construir o meu caminho. É nesse sentido. Né? E até para quem está assistindo e fala, tá, como é que eu começo a descobrir a vocação? Numa das lives que a gente fez da Jornada do Náufrago, né, que quem está no Reconstruindo a Sua Vida, até por sinal, só fazendo um parênteses aqui, a gente vai abrir, tá, o Reconstruindo a Sua Vida, quem não comprou, fique esperto, que em dezembro a gente vai abrir durante 48 horas para você comprar de novo, tá? E lá tem uma live que a gente está falando sobre isso, sobre o primeiro passo para sair da vocação. Gente, sério, comprem. Comprem, comprem. Aqui, Não, ó. Estudo de casa, estudo de casa. Tá aqui, ó, tá aqui. Juro que não pagamos nada por fora para fazer Quem propaganda. mexendo não foi combinado. Não foi merchan. E aí o que acontece? Eu acabei desenvolvendo, eu nem sei, deve ter gente que desenvolveu melhor do que eu, assim. Eu atendendo pacientes em consultório, daí, o sentido da vida do Frank, como é que você faz um sujeito que está com falta de sentido da vida, como é que ele encontra o sentido da vida? Como é que faz essa ponte? Porque é muito bonito a gente
como psicólogo, toda a teoria do vazio de sentido, tá? E a teoria do o sentido preenche, tá? E como é que o cara faz essa transição? Como é que o cara encontra isso? Então, o que eu desenvolvi foram, até anota aí se vocês quiserem, viu, povo? Se espertem. Que é mais ou menos assim, responder 5 perguntas e cada vez aumenta mais uma. Mas é assim, responder a pergunta, o que você gosta? Quais são as coisas que você gosta de fazer? As mais banais. Esquece, não, mas isso é minha vocação. Esquece agora. O que você gosta? Anota. Coisas que te interessam. Quais coisas que te interessam? Sabe aquele negócio que assim, você nunca viu na vida, mas daí quando você entra no IGTV, você começa a assistir 15 vídeos, né? O exemplo que eu dou é eu fico assistindo vídeo de marcenaria às vezes assim. Caraca, né? Porra, mó legal, né? Eu sou músico também. Então às vezes eu fico vendo assim como construir um instrumento. Acho mó legal essa coisa de tá, isso é um interesse. O que você se interessa? Ou que tipo de coisa que não tem nada a ver, às vezes, com você, nem tá nos seus gostos pessoais, mas quando você vê alguém fazendo, você fala, cara, que isso é muito massa, cara. Eu queria entender mais sobre isso. Bota na lista do que te interessa. Outra coisa, o que você deve fazer? Quais são os seus deveres imediatos? Tá? Então, ou seja, né, igual a Rosane falou ali, né, limpar a bunda da criança, pagar boleto, né? No meu caso, um dos meus deveres é responder pessoas no WhatsApp, No agendar Telegram. horário, no Telegram responder lá o pessoal, por sinal tem que. O Chico viajou essa semana, eu tenho que responder a galera lá. Editar Muita vídeo, mensagem. fazer arte, tudo mais, assim. No meu caso, é o meu dever, né? Cuidar dos náufragos, tá, essas coisas assim. Ou então pode ser muito bem trocar uma lâmpada, né? Minha esposa, não sei se ela está aqui, mas ela vai dizer que eu não troco a lâmpada, mas você deveria ser um dever que eu deveria fazer com mais frequência. Se assim, qualquer coisa que é seu dever, entendeu? E não começa com essas pilhas de honrar pai e mãe, amar a Deus. Não, a gente está falando de vida prática, tá? Então aí, até a Débora colocou ali, o que você gosta, coisas que te interessam, qual o deveres imediatos. Perfeito. A quarta pergunta é o quê? O que te incomoda? Entende? Tipo, que tipo de coisa acontece na realidade que você se incomoda? Entende? Eu tenho um amigo meu, é claro que ele é arquiteto, em que ele sempre gostou de casinhas. Não é sempre gostou desde que é arquiteto, não, ele sempre gostou daquelas casinhas antigas. Aqui em Curitiba tem bastante até. E elas têm 2 destinos aqui em Curitiba. 3, para falar a verdade. Um, ou elas viram Salão Marli, que é uma rede que pinta tudo de rosa e tem uma logo horrível, que eu acho que aquilo é uma máfia, tá? Ou vira Salão Marli, aquelas casinhas, tadinha daquela, mas pelo menos não são destruídas. Ou vira advogados associados, né? Advocacia ganha muito dinheiro mesmo. Ou então eles destroem para construir qualquer outra merda em cima. Quando destroem, ele fica puto. Porque ele tem fotos dessas casas, ele coloca um antes e depois. E para ele, esse meu amigo, para ele, aquilo é assim, a arquitetura de uma cidade, para ele, é um problema que tem que ser resolvido. As pessoas não podem morar em... Aquilo incomoda ele. Eu andaria por São Paulo pichada, isso me incomoda também, mas num nível ok, tá, paciência. Ele fala, caralho, olha isso aqui, cadê o planejamento? Aquilo incomoda ele, né? Esses dias ele falou, porra, destruíram uma casinha e fizeram uma casa cheia de espelho, pra quê? Por que eu quero me olhar? Pra que eu quero ficar me olhando, entendeu? Por que o homem tem que ficar sempre se olhando, se analisando? Uma cultura hedonista é um prédio cheio de espelho. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas o cara tá puto faz anos com isso, entendeu? Então isso incomoda ele. O que incomoda você? No meu caso, o que me incomodava? É claro que eu contando também é um saco as pessoas contarem a sua própria vocação, porque parece que a gente organiza a nossa história pregressa de uma forma que encaixa numa jornada do herói, assim, né? Mas uma coisa que acontece comigo é o que, quando eu era criança, eu lembro que assim, eu faço isso até hoje, eu ficava olhando o casal e vendo se eles combinavam. Na rua, assim, eu olho e falo, não combina, não combina. Puta que eu parei, casal estranho. Pô, aqueles combinam, aqueles combinam. Eu sempre fiz isso. E minha mãe fala que quando eu era criança, às vezes minha irmã estava brigando com meu pai, eu chegava e falava, né, para minha irmã, para de falar isso por causa daquilo, aquilo outro, pai, você sabe que ela é teimosa. Eu organizava. Eu tinha 7 anos, eu ficava organizando o discurso familiar, entende? Então, assim, isso é um chamado para quê? Para ser psicólogo? Pode ser para qualquer outra coisa. Pode ser para professor, pode ser para político, pode ser para psicólogo, psiquiatra, médico, pode ser para qualquer coisa, um stand-up, não dá para ser stand-up porque eu faço piada ruim. Dá para ser várias coisas, dá para ser músico, dá para ser várias coisas. Mas isso, entende? Né, o mini psicólogo ali. Mas isso
já é algo que, de certa maneira, me incomodava. E eu queria entender como que essas coisas funcionavam. Agora, tem amigo meu que eu tava pensando, nossa, porra, seu pai e sua mãe estão brigando, sei lá, não sei se eu pensava isso. Talvez o meu amigo tava ali do lado, destruindo o carrinho, porque ele queria saber como é que funciona o motor. Vocação para um negócio mais prático. A gente tem que começar a olhar isso, né? O pessoal colocou palestrinha. Palestrinha é meu filho, que com 1 ano não fala, mas faz palestra. Eu sou o palestra, meu pai é o palestrão. Então, o que acontece? Pergunta aqui, uma pessoa da família me incomoda. Ah, não, aí é incômodo pessoal, tá? Eu tô falando incômodo com um tema, tá? Se você prestar atenção, tem certos tipos de coisas que volta e meia te incomodam, né? Às vezes é mais social, às vezes é mais prático, às vezes é mais filosófico. Alguma coisa te chama, e aí é aquela hora que você olha e pensa, cara, você tá vendo aquele problema? O cara fala, não, você tá vendo isso? Porra, será que eu vou ter que ir lá? Né? É o exemplo que eu dou da situação do PowerPoint. Você vai numa palestra e tem alguém se batendo com aquela porra daquele data show, sabe? É uma merda aqueles data show. Daí coloca, o cara não consegue projetar, a parada não funciona, aquela porra toda. Sabe quando você fica olhando e fala, cara, eu vou lá ajudar? Não, não vou. Vou lá, não vou. Vou lá, não vou. A vocação às vezes é isso. Você ouve e fala, cara, mas será? Será que eu nasci para isso? Será? Sabe? Esse tipo de coisa assim. Então essas perguntas. E a última que eu coloco, nem é uma pergunta, é o quê? Que tipo de pessoa você segue exatamente aqui no Instagram, que é uma ferramenta fenomenal? Que tipo de perfil você segue que você gostaria de fazer exatamente isso? Ó, a Priscila falou, Priscila, a gente já conversou isso em terapia. A Priscila falou casa bagunçada, né? Ou seja, ordem. Eu não tenho problema com casa bagunçada. Coitada da minha esposa. Minha esposa tem, né? Então, assim, a última coisa é que tipo de pessoa faz, que tipo de pessoa você gostaria de ser? Tipo, bem assim, se você fosse ser alguém que você conhece no Instagram, quem você seria? Possivelmente, esse perfil, essa pessoa, te inspira e você talvez seja chamado para fazer o mesmo que essa pessoa. Ai, Jota, esse quinto. Respira, né? Respira. Esse Narrador de quinto, futebol. esse quinto ponto me lembrou muito uma coisa, né? Nesse meu estar perdida nesse naufrágio vocacional, que durou aí 5 anos, para ser mais exata, uma amiga minha disse assim, rapaz, tenta pensar nos teus sonhos de infância, o que é que tu queria ser quando era criança, Uhum. né? E aí foi tão incrível isso, funcionou como uma terapia, né? Olha só, ainda não entrei no passado no RSP, né? Mas Já começa. Já começa. e aí eu me lembrei que eu tinha alguns sonhos, né? E aí eu fui descobrindo isso pelas brincadeiras que eu brincava. Eu fui uma criança muito sozinha, então eu cresci praticamente eu, né? Minha irmã Uhum. chegou meio tarde e eu brincava comigo, então. Então, era eu e eu, né? Era tipo assim, aqui, aqui professora e aqui aluno, né? E aí eu me lembrei que eu tinha um sonho de ser apresentadora. Sim, sim. Aí eu olho assim, eu fazendo live hoje, minha gente, né? Eu dando palestra, eu dando curso. Aqui, ó. Eu Sim, sou. sim. Gente, eu sempre quis ser tipo Angélica, né? Sim. Programa de entrevista. Realizei aqui, ó, Então, fazendo live. mas é verdade. E engraçado, alguém falou assim, tô chocado, eu sigo a Xuxa. É, meio tenso. Mas assim, você pode olhar e falar, tá, e aí nesses perfis que você segue, né, o pessoal acho que falou também Lara, né, enfim, é você olhar e falar, tá, mas desses perfis, o que que desses perfis, pega uns 3, 4, que você vai ver que tem um ponto que liga esses 4. Tá? Então, no teu caso, né? Ah, queria ir lá, né, entrevistar, ser apresentadora. Cara, qual é a grande diferença entre conversar e estar nessa live aqui e ser a apresentadora, entendeu? Talvez aqui você tenha até mais liberdade de ser você do que lá, entende? Qual que é a grande diferença? Então, quando você sai um pouco da casca e vai indo mais para a questão do tá, mas o que que dava para eu fazer? Ou então essa coisa, o que que me atrai nessas pessoas? Você vai ver que, porra, você está realmente executando aquilo que você queria ser quando você era criança, entende? E aí eu disse, rapaz, não precisei, né, ser contratada pela Globo, não precisei fazer um canal no YouTube, né? Eu estou aqui fazendo isso.
E é incrível, né? Como a criança tem isso, né? A criança, como ela não está ainda contaminada por preocupações, por boletos, né? Ela tem muito mais contato com o eu dela, né? Com o que ela gosta, com o que ela se identifica, né? A criança é muito autêntica em relação a isso. E aí, isso assim, meio que hoje me tira da agitação, né? Me coloca assim numa paz, porque eu não preciso exatamente ser uma apresentadora de TV, né? Eu não preciso exatamente ser uma professora, ir para a universidade todo dia, né? Eu posso estar fazendo um trabalho aqui que é apenas botando a minha cara, né? Sendo bem humilde também, porque também trazer vocês aqui é um exercício de dizer, cara, me ajuda também, né? Tá tudo, tá todo mundo aqui assim, ninguém aqui é Rose, pau no cu que deixa o Jack se afogar, entendeu? Eu fico Aqui, se a gente impressionada. tem uma porta, a gente vai trazendo as pessoas, entendeu? Todo mundo tá se ajudando, porque daqui a pouco, se a gente cai também, a gente quer que alguém nos ajude, né? Também tem Eu isso, né? fico impressionada. As pessoas às vezes mandam um direct e perguntam assim: Nossa, você me respondeu. Ai, tipo, gente, eu Não, sou uma às vezes não tá falando, não, é um robô. É que isso? Tem gente que chega assim, né? Já chegaram pra mim. Caramba, esses caras que tu tá fazendo live, eles são muito humildes, né? Porque minha... quem é você para você fazer live com o Jota? Aí eu, meu amigo, eles são gente. Eu Sim. também sou gente. Eu sou cara de pau, insistente, né? Mas deu certo. Sim, claro que deu certo. Bola pra frente. Não, e eu acho assim, também tem isso, assim, uma coisa que é o problema da vocação, né? Quando vocês começarem a responder essas perguntas, vocês vão ver. Outra pergunta, bota aí, não existia essa pergunta, vou inventando agora. Qual modelo que você tem de pessoas que realizaram a vocação na sua vida? Entende? Qual modelo que você tem? Às vezes é uma mãe que foi uma ótima mãe, um pai que é um ótimo profissional, um amigo que, enfim, tem uma vocação, tem um diferencial no mercado. Quais são os modelos que você tem na sua vida? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente não vê esses modelos, entende? Na nossa vida, a gente não vê esses modelos, né? E aí a gente perde um pouco aquilo que a gente falou da idealização. A gente perde um pouco desse contato do contato humano que as pessoas têm, entende? Da realidade humana por trás do cara, entende? Ou então assim, começa a ler umas biografias, pra você ver que o cara foi lá, fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa, entende? Começa a ver que tem uma vida, tem uma história ali por trás, que não é o cara que nasceu, o cara nasceu para isso. Não, no meio do caminho teve esforço, ele também teve esposa, também teve dificuldade. Esses dias atrás o Chico fez um estudo de caso sobre uma parte da vida do Eric Clapton, que ele tinha um filho e o filho caiu de um prédio e morreu, né? O menino tinha, acho que, não era 6 anos, era 4, 3 anos, enfim. Vejam lá na confraria, gente. Bota, a gente tem menos de 2 minutos. Menos 2 minutos, meu Deus do céu. Então, às vezes, assim, a gente tem que ver isso, assim. São pessoas reais, concretas. Então, pega essas perguntinhas, acompanha a gente, acompanha a Rosiane, tá? Para você poder recomeçar, diminuir essa ansiedade e conseguir ouvir essa voz aí da vocação. E se você quiser saber mais, gente, tem o podcast 63 dos Náufragos, que a gente fala sobre naufrágio da vocação. Tem mais conteúdo lá. É isso! Então, gente, fiquem de olho no RSV, vale super a pena. Né? Se inscrevam na confraria, né? Enfim, acompanhe esses caras, nem que seja de graça, gente, porque vale muito a pena, né? Tem para todos os bolsos, consegui... né? Tem a galera do podcast que é de graça, da confraria que é um pouco mais barata, RSV. Quem quiser fazer terapia, tem que complicar de horário, mas também manda mensagem, é isso daí. Consegui não dar uma de tiete. Eu achava que eu não ia conseguir, né? Não teve gritar. Acho que eu não vou dormir. Mas... Nossa, muito obrigada mesmo. Olha, eu ainda vou convidar vocês, Chico, quero os dois ao vivo, né? Não adianta, a pessoa consegue. Não, quero os dois. Não, mas vamos fazer. Porque agora que a gente, depois desse lançamento, nem sei quanto tempo tem, vai cair daqui a pouco. 24. 24 depois desse lançamento,
começou essa coisa, vai ter o dia 14 de dezembro, vai ter o tal do Rota 2020, que a gente vai estar... Então as coisas estão assim, vamos fazer mais live, vamos conversando, assim, vai dar certo desse daí. Obrigada, Jota. Obrigado obrigado, gente. A gente se encontra no RSV. Com certeza. Beijo, tchau, até Tchauzão. mais, meus caras.